Na nossa percepção, muitas vezes equivocadas, achamos que está na obediência às regras é que nós podemos alcançar a salvação, a vida eterna. E nós precisamos entender que isto não é verdade. Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala acerca disso. É porque eles estavam deixando a graça e querendo obedecer à lei, com o intuito de alcançar a salvação. Mas isto não é a verdade do Evangelho, isso não é o ensino de Jesus e não é o que ele ensinou. Diz assim lá em Gálatas 2, 20 e 21. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Então nós precisamos entender isso. Isso precisa estar muito claro para nós, pois se não estiver, nós vamos querer fazer como os Gálatas, pela obediência a mandamentos. É natural, é um pensamento natural agirmos desta maneira. Quando nós fazemos as coisas com o intuito de agradar a Deus, não se trata nem só de obediência à lei, de saber quais são os mandamentos e obedecê-los, pois não se trata de uma mera atitude. Não se trata de querermos fazer as coisas para agradar a Deus, ou seja, a obediência a regras, aos mandamentos, não nos salva. Nós precisamos entender isso. A nossa salvação é decorrente da graça de Deus. E ela é realizada por meio da obra de Cristo naquela cruz, que nos tira do reino do pecado, ou seja, do reino deste mundo, do reino mau deste mundo, do reino das trevas, ou seja, onde impera a questão da escuridão, da falta de entendimento, da falta de compreensão. E o pior é quando nós conhecemos que a salvação pela graça, nós queremos insistir em viver pela obediência a regras. Nós temos que viver o reino de Deus. Precisamos expressar Cristo, precisamos obedecer os seus mandamentos, mas não se trata da obediência pela obediência, mas deve ser e tem que ser fundamentada na questão do conhecimento, do entendimento, da compreensão de quem somos. Assim como nós temos que entender que nós somos filhos de Deus. Precisamos entender que somos filhos, mas somos feitos filhos porque Cristo fez aquela obra. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Nós somos feitos uma nova criatura, um novo ser. Nós recebemos um coração de Deus, nós recebemos da natureza de Deus. Nós somos coparticipantes dessa natureza. Nós estamos em Deus e Deus em nós. Se trata de uma natureza. Agora, quando nós entendemos a natureza que nós temos e que recebemos de Deus, nós precisamos viver segundo essa natureza, compreendendo que não é o meu esforço, não é o meu empenho, não são as obras que eu realizo que vão determinar a minha salvação. A salvação, a reconciliação com Deus, receber da vida eterna do Criador, é algo que é decidido hoje pela maneira como nós vivemos, como nós nos entregamos a Cristo, como reconhecemos que Ele é o nosso Salvador e vivermos segundo o modelo que Ele nos deixou. Não por uma questão de atitude, de obediência, de fazer as coisas para ter isto, mas por termos recebido isso, pela graça de Deus, nós fazemos assim. Mas precisamos entender que a gente precisa despir da natureza humana. É tirar essa roupagem velha.
parar de pensar de forma gananciosa, egoísta, arrogante e nos submetermos a Cristo, vivendo como Ele, segundo o seu modelo, segundo os valores eternos do reino de Deus. Se trata de uma questão de valores, de uma maneira de viver que traduz quem nós somos. A obediência, ela é decorrente da compreensão de quem somos e do entendimento que fomos libertos do domínio do pecado e que não precisamos mais ser escravos do pecado, mas podemos andar na justiça de Deus, praticando obras que revelam a Deus. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade. A gente precisa entender isso e compreender que somos chamados para vivermos o reino de Deus neste mundo, glorificando o Pai, exaltando o seu nome, fazendo obras que o glorificam. E não é com o intuito de alcançar alguma coisa ou qualquer favor de Deus. Fomos tirados das trevas, da falta de entendimento e compreensão, colocados no reino de Deus, para que a gente aprenda, cresça, amadureça, para que essas fortalezas da falta de entendimento, da obscuridade, sejam destruídas, para que todo pensamento equivocado, ou seja, tudo aquilo que não traduz, que não revela a verdade, que não traduz a vontade de Deus, nós aniquilemos todo sofisma, toda falta de entendimento para as nossas vidas, e a gente precisa ser luz para que a vida das pessoas, tendo sido iluminadas, elas possam conhecer a vontade de Deus. Que a gente possa amadurecer nisso, buscar esse conhecimento, buscar esse entendimento e vivermos assim a vontade de nosso Deus, glorificando o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.